Fala galera, tudo bem? Graça e paz. Estamos começando a gravação do nosso primeiro podcast Avivados e hoje com os nossos fundadores, o Miller e a Gabi. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse carisma, sobre como nasceu, como foi originado tudo isso que a gente vai se adentrar em 2026 de uma nova forma. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês é sobre o chamado, para mostrar a origem e a identidade desse carisma. E se vocês tivessem que resumir o nascimento desse carisma em uma palavra, qual seria ela e o porquê? Para mim é renúncia. A palavra é renúncia. Para começar, a gente tem que deixar muitas coisas para trás e reescrever uma história. Então, para o chamado existir até hoje, a gente teve que renunciar a muitas coisas na nossa vida para que ele existisse. Então, para mim, acho que renúncia é a palavra. Para mim, o resumo bem é encontro, né? Eu e a Gabi, a gente se encontrou, né? Para mim, se encontrar significa tudo é uma base para nós, do Avivados, esse encontro daquilo que sempre foi a nossa essência, né? Esse encontro fez a gente encontrar paz para o nosso coração, né? E esse encontrar significa para nós, através do nosso encontro, a gente trouxe alimento para nossa alma, né? Foi isso, encontro. E em qual momento em que vocês perceberam que isso não era apenas mais um grupo de oração e que realmente era um chamado de Deus? Assim, como que foi o surgimento disso? Como que foi essa história acontecendo para chegar no que é hoje o Avivados, para estar dando esse próximo passo? E eu acho que quando a gente teve a certeza, sabe? Porque assim, sempre foi um sonho do nosso coração, né? É uma inquietação do nosso coração de não ser, não é ao menos, ou não é ser simplesmente um grupo de oração, mas sempre foi um querer muito grande do nosso coração, assim, de dar passos a mais, né? E eu acho que, para mim, assim, para a Gabi, a gente partilha muito sobre tudo, né? De modo especial, Avivados, né? Eu acho que para nós, quando a certeza para nós que nós teríamos que dar um passo a mais, foi justamente quando a gente, nessa caminhada, a gente começou a encontrar pessoas também que queriam dar um passo a mais, sabe? Mas para nós, assim, não é uma surpresa, mas aconteceu de uma maneira muito rápida as coisas, né? Eu sinto que Deus tem muita pressa para nós, pro carisma, né? É algo para ontem, né? E eu sou, dentro do nosso casamento, né, amor? Eu sou sonhador demais, né? A Gabi já é o pé no chão demais e a gente fica nesse meio termo sempre, né? Mas eu acho que Deus falou muito mais rápido ao meu coração do que no coração da Gabi, mas eu percebo que depois que Deus falou o coração dela, eu acho que as coisas, né, caminharam rápido. Então, assim, a certeza foi uma certeza, uma confirmação de muita coisa, né, Gabi? Então, acho que depois que Deus falou o coração dela, e eu pedia muito para Deus falar o coração dela e confirmar também, né, no coração dela. Aí eu acho que as coisas andaram rápido. E as coisas, quando elas são de Deus, o nosso chamado, eu acho que nasceu de um incômodo que o próprio Espírito Santo suscitava ao nosso coração, de querer algo mais, de não ficar parado. A gente sentia que a gente tinha coisas dentro de nós que tinham que transbordar. Então, nessa vontade de transbordar, a partir do momento que a gente conheceu o Espírito Santo, que a gente mudou a nossa vida e decidiu seguir a igreja, seguir Jesus e estar onde o Espírito Santo estava, nosso coração sempre se incomodou. E aí era o próprio Deus nos chamando. Então nasceu disso e foi muito natural. Natural na forma com que as coisas fluíram e o sobrenatural, o extraordinário de Deus se manifestando nas nossas vidas, agindo por nós. Deus estava agindo por nós e em nós naquele momento. E da onde veio o Avivados? Porque Avivados em Pentecostes, como que surgiu isso? Como que foi? Foi através de oração? Foi inspiração? Como que surgiu isso? Inspiração, assim, a gente começou a nossa caminhada na igreja, assim, em grupos de oração, participando de grupo de oração, né, tendo esse chamado, conhecendo o Senhor através de um grupo de oração, e a gente chegou um momento na nossa vida em que a gente sentia que
existia algo que era nosso, que Deus tinha colocado, algo que a gente acreditava, né, um ideal. O carisma, eu acho que nasce de uma fórmula que a gente vai entendendo aquilo que Deus quer. Então a gente tinha o nosso jeito de fazer, o jeito que a gente acreditava. E o Avivados nasceu no meio de uma pandemia, né, Miller? Nesse desejo nosso de não ficar parado, de evangelizar, de falar do Senhor. E aí a gente foi para online, para rede social, foi para o Facebook. Naquela época ainda o Facebook era muito, se usava, né? Muitas lives no Facebook. A gente foi para as lives do Facebook e a gente falou de um nome. Quer contar essa história, Miller? A gente falou de um nome. Hoje, vamos criar uma página que vai chamar como? Né? Miller e Gabi? Não pode, exato, né? Não tinha como. Exato. E assim, foi bem engraçado, assim, que um passo antes, né, Gabi, da gente começar a se lançar na evangelização, né, como a Gabi comentou, foi literalmente na cozinha da nossa casa, né? Então, assim, a gente partilhando. Eu me lembro até hoje, a Gabi estava sentada na mesa, eu estava em pé, perto da pia, assim, e a gente partilhava, né? Levantei o nome. E a Gabi falou: Avivados, avivamento. Eu falei, é isso que a gente está sentindo no nosso coração, levar esse avivamento para o povo, porque nós estávamos no meio de uma pandemia. E a gente estava inconformado com o fechamento das igrejas, das portas, e o povo, e esse avivamento. E nós, né? E nós, como é que nós vamos fazer? E nós temos que levar esse avivamento pro povo, né? E não pode morrer. E aí a gente partilhando em casa, assim, na cozinha de casa, ela falou, avivamento. Eu falei, não, mas avivamento... Mas não vai ficar muito prerrogativo, avivados, né? tal. Tá, aí a gente juntou. Aí ela falou avivamento, e chegamos no avivados, falei, mas só avivados vai ficar meio vago. Falei, o avivamento aconteceu em Pentecostes, aí Deus nos deu Atos 2, né? Que foi em Pentecostes. Então, assim, por isso o avivados, levar o avivamento, em Pentecostes foi a sala do cenáculo. Então, assim, tudo começou ali. Mas, assim, o nome nasceu na cozinha da nossa casa, numa partilha. Sabe aquela... Quando você fica, não, esse nome, até acertar. E aí o Espírito Santo soprou e tem tudo a ver com a gente. E quando... Porque é o que a gente acredita, a gente vive desse avivamento. A gente entende que o avivamento nunca acaba. Ele sempre tem que vir, todos os dias, a gente tem que buscar. E o carisma é a nossa fonte, de estar entregue ali, juntinho com o Senhor e Deus derramando esse avivamento nas nossas vidas. Exatamente. E isso, esse nome, quando brotou, assim, foi algo impactante, sabe? Quando a gente teve certeza que era de Deus o nome, é que, assim, a gente não teve dúvida. Nasceu. É isso. Avivados em Pentecostes, tanto é que a gente nem voltou mais atrás. E a gente nunca teve dúvida sobre o nome, assim. Não. Nunca pensou em nenhum momento, vamos mudar, vamos alterar. Não, sempre foi isso fluiu e hoje a gente é conhecido, né? Os avivados. Eles são do avivados. É característico, né? Os avivados. Os avivados. E até os padres, os sacerdotes falam, os avivados, né? E é isso. Então, assim, o nome foi justamente uma inspiração muito forte de Deus. Pandemia. E eu posso dizer assim que o nome do carisma, brotou no coração da Gabi e no meu coração. Então, assim, né? E a gente não teve dúvida, como a Gabi bem disse. E hoje a gente pode falar que a gente tem a certeza, porque hoje nos meios legais, a gente tem a detenção da marca, né, do nome. Então, assim, hoje a gente está num passo muito adiantado na questão que o nome era para ser nosso mesmo e era de ser do carisma. Deus já tinha sonhado com esse momento para nós. Foi isso, na cozinha de casa. Que legal saber disso. Tinha alguma coisa para perguntar, mas acabei esquecendo. Depois eu volto. Aqui é importante. Houve medo ou insegurança no início? Em algum momento vocês pensaram que não dariam conta? Isso lembrei o que eu ia falar, vai de encontro com isso. Então, o nome surge no momento que vocês não tinham pessoas. Éramos só nós dois. Em casa, e a partir disso? Teve medo, teve insegurança? Teve algum momento que vocês pensaram, a gente não vai dar conta, porque a gente tá sendo maluco de inventar um nome, de querer um grupo, querer levar avivamento, querer trazer mais pessoas, mas a gente não tem ninguém. A gente tá todo mundo numa pandemia ainda, todo mundo é de casa, estamos fazendo a evangelização pela internet, mas e aí? Como que foi todo esse processo? Acho que
nós somos humanos e o medo nos cerca, né? Nós somos de carne e osso. Então, houve o medo de entrar ao vivo, como que ia ser, se ia ter alguém lá, né? Poxa, eu vou entrar ao vivo, mas quem que vai nos assistir? Quem sou eu? Quem sou eu para entrar ao vivo? E no começo, como o Miriam falou, ele é o sonhador, eu sou a pé no chão. Eu falei, não, eu não vou. Né? Eu não vou. Então, se você quiser, você vai. Se você quiser, você vai. Eu falei, não, eu não vou, porque eu já sou o Miller é o corajoso da história e eu sou o Miller é o coração, às vezes eu sou mais razão, sabe? E eu falei, não vou, porque Miller, nós dois? Quem somos nós dois, né? Ele falou, não, mas eu vou. E aí ele começou a ir sozinho, rezava nessa época o terço da batalha, que é um terço que a gente aprendeu e gostava muito, e um terço bem conhecido hoje, enfim, né? E a gente começou com o terço da batalha e depois o Miller e a Gabi, vamos comigo. Poxa, sozinho também é isso que Deus chama de dois, né? O Senhor quando chamou de dois. Então ele falou, não, sozinho não, mas vamos comigo, pra me dar força. Isso. E aí eu criei coragem Exato. e peguei gosto também, porque acho que tinha que destravar, sabe assim, aquele medo de ir pra frente da câmera. E é bem engraçado, assim, porque quando Deus falou no meu coração assim, né, vamos lançar as redes, né? E aí eu me lembro que a gente começou a fazer as lives, né? Eu acho que fiz uma ou duas lives. Eu acho que a Gabi, pensou assim, ele tá indo tão ruim, deixa eu ajudar ele um pouco, né? E aí a Gabi veio... falou pra você, vai lá. Porque era uma coisa que a gente nunca tinha feito. Hoje a gente consegue se comportar melhor perto das câmeras, a gente consegue gravar os vídeos para Avivados, então assim, a gente tem uma vivência maior, mas no começo era tudo muito novo para nós. Tudo 100% novo, né? E aí a gente se ousou, né? Eu comecei, né? Aí nos bastidores ela dava uns Eu era diretora, né? eu era diretora. Ah, mas você não podia ter falado isso, tinha que falar isso, tinha que falar... Aí eu falei, então tá bom, então a próxima você vai comigo, você vê como é que é. E aí a gente começou a ir, enfim. E foi uma corrente de graça, né, que a gente viveu. Né? E eu me lembro quando o Senhor incomodava o meu coração. Falei, Gabi, a gente tá indo muito bem na rede social, mas Deus nos chama presencial, né? E foi um desafio muito grande de novo para a Gabi, porque ela falou, não, como que nós vamos nós dois aqui, a gente liga a câmera e a gente já, como diz assim, já tem um povo nos esperando para rezar. Eu falei, Gabi, mas Deus, ele incomoda muito meu coração que tem que ser presencial, a gente tem um povo para a gente levar esse avivamento. E aí depois de muito negociação, né? E aí certo dia ela falou, tá bom, vamos tentar. E aí, por incrível que pareça, a gente começou, eu e ela, e estruturalmente falando, eu e ela e uma caixinha de som. Né? Literalmente, uma caixinha de som. Né? E a gente fez, né? A primeira noite presencial, foi uma grata surpresa, porque Deus mandou muitas pessoas para viver com a gente aquela experiência no presencial. A gente não tinha ninguém, literalmente, era nós dois, o sonho de Deus e uma caixinha. Eu me lembro quando a Gabi ministrava assim, eu colocava o fundo da música para ela na caixinha, e aí depois desligava, e daqui a pouco a caixinha não funcionava mais. Não é fácil, fizemos vários grupos com caixinha de som, até que Deus foi mandando pessoas para nos ajudar, enfim, e Deus foi colocando, cada tijolinho assim na obra Avivados tem a mão de Deus, cada pessoa tem a mão de Deus, porque são coisas que não se explicam, as pessoas vão chegando, alguns chegam, alguns constroem a sua história, alguns saem, outros ficam, e nisso a gente tem um caminho aí percorrido até chegar nesse dia de hoje, então é bonito olhar para trás. E isso me surgiu essa dúvida, como que você sai de um terço da batalha para fazer um grupo de oração? Porque assim, porque é totalmente diferente você abrir a câmera e rezar um terço para o que a gente vive no Avivados hoje. Ter um momento ali de introdução, de louvor, de pedir o Espírito Santo, uma pregação. É totalmente diferente da vivência do online, né? 100%. Online é mais fácil de consertar, eu acho que dá errado. Ali tem o roteiro. É mais fácil, Um terço, por exemplo. Tem um objetivo, vou entrar aqui, vou rezar um terço e acabou. É isso. Como que saiu disso para a vivência do grupo como ele é hoje? E nessa parte, Deus foi muito generoso com a gente. Né? Deus nos deu o roteiro da noite. É o mesmo roteiro que a gente usa até hoje. Né? É algo nosso. É algo que Deus colocou no nosso coração. Por incrível que pareça, né, Gabi? A gente já tinha o roteiro sem fazer o roteiro.
Então a gente já sabia o que a gente tinha que fazer. Deus já foi nos mostrando, tem que ser assim, isso, poxa, isso fica, isso não, isso aí a gente foi adequando do que a gente viu por aí, das vivências que a gente já tinha, porque em grupo de oração tem mais ou menos, né, um roteiro, né, e a gente foi adequando o nosso carisma, do que a gente né? via que encaixava, do que a gente não encaixava, enfim. E saiu, e assim, e Deus falou pra Gabi, você vai para um lado, ele vai para o outro, e aí a gente sempre caminhou dessa forma. A Gabi ficava no momento de louvor, no momento de oração, eu entrava na pregação, né? Então, assim, Deus falou, você precisa caminhar comigo nessa intimidade aqui, você vai comigo nessa intimidade ali. Na verdade, o grupo acontecia com a gente, então, assim, e Deus deu o roteiro, tanto para mim, quanto para a Gabi, quanto para a gente, né? E a gente sempre teve esse zelo muito grande com as coisas de Deus, assim, vamos sair do online, vamos pro presencial. E a gente, até hoje a gente faz, mas com menos frequência, mas a gente sempre deu os feedbacks da noite, né? A gente sempre vivia a noite e a gente voltava de carro, né? E a gente ia pontuando, né? Aquilo que Deus fez, aquilo que aconteceu, aquilo que foi bom, aquilo que não foi bom, aquilo que a gente pode melhorar, aquilo que não pode, aquilo que a gente não deve fazer mais, aquilo que a gente precisa potencializar. Então, assim, Deus foi amadurecendo muito com a gente, né? Ele foi mostrando muito para nós aonde a gente tinha que ter zelo com as coisas dele. Então, hoje a gente tem roteiro, hoje... dentro do nosso carisma, a Gabi tem aquilo que Deus pede para ela fazer, aquilo que o Miller precisa fazer, e foi isso. Então, assim, Deus ele foi dando o roteiro, foi dando os caminhos, foi dando aquilo que o que cabe a ela, o que cabe ao Miller. Agora tá tudo meio que misturado, tudo, né? Mas o início foi isso, sabe? E como a Gabi disse, com o andar das coisas, né? Deus foi mandando mais pessoas, pessoas disponíveis, que umas estão conosco até hoje, né? Então, assim, o sonho de Deus continua até hoje cravado no coração dessas pessoas. Muita gente passou dentro do carisma, beberam da fonte do carisma, não permaneceram, e a gente entende isso como curva e processo natural das coisas, porque a igreja é movimento, o Espírito Santo é movimento, então a gente tem muita maturidade para isso, né? Mas a gente está vivendo um tempo novo, né? O tempo hoje, eu costumo dizer que é o tempo da grande colheita. Tudo diferente, né? É isso aí. Vamos iniciar o bloco 2 agora. A gente vai falar um pouquinho de provações e processos, para a gente se aprofundar um pouquinho mais e entender essa fidelidade de vocês por esse chamado. Qual que foi a maior batalha espiritual, emocional, que vocês enfrentaram nesses anos? Vivados tem quantos anos? 4 anos. Como grupo de oração, 4 anos. Acredito que, como avivados entre online e grupo de oração, um pouco mais de 5. Um pouquinho mais de 5 anos. E qual foi a maior batalha que vocês passaram? Eu acho que a maior batalha, digo pra mim, não sei se o Miriam partilha disso, mas é deixar a nossa vida, porque existe uma vida, né? Para você se dedicar às coisas de Deus, você tem que colocar uma prioridade. Então a nossa prioridade era o nosso chamado, então conseguir isso e conciliar isso com a nossa casa, com o nosso casamento, com o desejo da maternidade, com a maternidade que veio, então assim, conseguir encaixar tudo, dar o melhor em tudo, mas se dedicar assim 100% naquilo que é destinado às coisas de Deus. Então assim, organizar a vida, eu acho que esse foi o maior desafio, organizar a vida para estar ali às terças-feiras, para cuidar daquele povo que estava chegando, para cuidar dos membros do carisma que estão vindo, e nesse sentido que a gente também quer sempre amadurecer e melhorar, né? Cuidar das pessoas que estão chegando, aqueles que caminham ao nosso lado todos os dias, aqueles que caminham aqui às terças-feiras, enfim, a gente dá o nosso melhor e ser casa, ser abrigo, ser consolo, ser colo para essas pessoas. Então acho que conciliar a nossa vida e entender que dá para conciliar. No começo é um pouco difícil, né? Falar, meu Deus, mas a gente não tem mais final de semana, a gente não tem mais dias de semana, porque cada dia era uma coisa, mas a gente foi entendendo que era preciso. E hoje a gente já tem essa maturidade de entender que é a nossa vida. Que se a gente perder isso, se a gente perder a convivência com os nossos membros, a gente perder a nossa dedicação, que o grupo acontece de terça, mas é a semana inteira de preparação, a gente não vive isso só a terça. E a gente consegue entender que é o ápice, que doar a nossa vida para o grupo de oração, para o carisma, é tudo. É tudo que a gente tem, é tudo que nos completa, é o que nos move. Então, acredito que esse foi o maior desafio, assim, organizar tudo e renunciar, mas Deus dá um jeito de todas as coisas e hoje isso aqui é o que nos move. Isso. E falando dentro dessa nossa de grande desafio, né, grande batalha, porque era tudo novo para nós, né? E falando diretamente
na vida missionária, né? Daquilo que Deus nos chama para levar um povo, né? Levar um povo para rezar, levar um povo para caminhar e principalmente de modo especial aqueles que o Senhor nos oferta, nos traz para perto para ser parte, né? Do carisma, né? Nós passamos assim muitos desafios, sabe? E eu tenho certeza que eu falo por mim, mas eu falo pra Gabi também, sabe? A gente nesse caminhada assim, na evangelização a gente teve que aprender com muitas coisas, muitas nas dores, assim, sabe? Perder pessoas, né? Não entender o pensamento das pessoas, sabe? Muitas pessoas muito especiais para nós que passaram pelo carisma, né? A gente não estão mais conosco, enfim, porque hoje com mais maturidade a gente entende que tem tempo para cada coisa mesmo. Mas a grandes provas foi isso, sabe? Porque se é de Deus, por que as pessoas nos deixam, né? Poxa, se se tudo que a gente fala, a gente testifica, a gente anuncia, a gente evangeliza, por que a gente, no meio dessa caminhada toda, a gente acaba perdendo pessoas, né? E aí, isso foi algo que incomodou muito o nosso coração por muito tempo, né? Porque a gente também não tinha essa maturidade que nós temos hoje, podemos colocar assim, de ter esse entendimento, né? A gente não tem o poder de decisão pelas pessoas, né? E hoje, com mais clareza das coisas, a gente sabe que tem um tempo para cada coisa e além de realinhar a rota da nossa vida em casa, com a nossa filha, com o nosso trabalho, né? E também a gente está muito tranquilo agora na questão das pessoas que caminham conosco. Eu vejo assim que hoje estamos mais preparados para ser casa e cuidar das pessoas e fazer de tudo para transmitir o carisma, esse avivamento todo com maturidade espiritual. O avivamento não pode passar por emoções, porque a emoção passa. O que fica é a maturidade espiritual. Então é isso, né? Eu acho que as grandes tribulações passou por isso, mas a gente, graças a Deus deu a graça para a gente suportá-las todas. E vai de encontro já com a próxima pergunta aqui para entender. Teve algum momento em que tudo assim parecia que ia acabar? Que vocês falaram assim, não, acho que agora sim, realmente a gente tem que talvez voltar só a fazer o terço ali na internet. E, junto a isso, o que manteve vocês firmes? A gente sabe que Deus ele vai sustentando, mas aonde que vocês olhavam, que vocês se agarravam assim, falavam, eu preciso continuar porque isso é maior? É além só de Deus me sustentando. O que mais assim vocês olhavam? Tipo, às vezes um olhava para o outro e falava, não, a gente não pode parar. Ou alguém olhava para vocês e falava, ou aquela terça-feira, assim, vocês chegavam no grupo e falavam, cara, não foi legal. E alguém no final do grupo vinha e falava assim, nossa, você falou que eu estava precisando. Qual que foi esse momento, assim, que vocês olharam e pensaram, e vocês estavam passando por algo que, acho que não vai dar mais, e o que sustentou vocês? Como que foi essa situação? Tivemos vários momentos difíceis. A caminhada, como eu várias disse, crises. Não é só... tem muitas alegrias. Às vezes com certeza. Quem vê a terça-feira parece acha que é tudo perfeito, mas você envolve várias coisas. Você envolve pessoas, você envolve o lugar que você usa, você envolve várias situações, né? Tudo ali tá ligado a alguém, enfim, né? E corresponder 100% à expectativa das pessoas não é certo. Não vai dar sempre certo, né? Só Jesus é suficiente, só Ele basta. Nós somos humanos e nós vamos falhar, enfim. E corresponder sempre à expectativa é um pouco difícil. E nessa caminhada, várias pessoas passaram pelo caminho, várias situações, e a gente sempre esteve de pé, mas o que nos move a continuar, eu acho que primeiro que Deus se faz muito presente na nossa vida, e Deus fala muito com a gente, Deus move muito o nosso coração, de que das vezes que pensamos em parar, pensamos em desistir, Ele sempre suscitava algo de que, parece que Ele nos empurrava, Ele falou, não, vai. Porque nem sempre você está bem, nem sempre você está 100%. Mas Deus, pelo menos ao meu coração, acredito que ao coração do Miller também, empurrava. Não, você tem que ir, você tem que fazer. E nos momentos que parecia que eu estava mais destruída, mais descrente às vezes das coisas, se era ali o nosso lugar, Deus fazia muito. Ou Deus usava de alguma pessoa para vir nos dar um testemunho, Deus usava de alguém para vir falar, olha, eu preciso de vocês.
fica firme, olha, o Avivados mudou a minha vida, olha, eu gosto muito de vocês. E a gente vê, Deus dava sinais, sempre Deus... Então, acredito que ao longo desses 4 anos, Deus sempre foi nos dando sinais de que era para continuar, que era para permanecer. Então, Ele usou muito das pessoas. O principal motivo que nos fez continuar foram as pessoas. Quem frequenta o Avivados, quem está ali com a gente. As pessoas deram sinais de que Deus estava agindo na vida delas. Então, a gente olhava para cada um e falou, não, a gente não pode deixar aquele ou aquela. Isso. A gente não pode fazer aquela história morrer, mas se a gente parar, como aquela pessoa vai ficar, como aquela família vai ficar, como aquele membro do carisma vai ficar. Porque a nossa vida... Não que a gente é perfeito, mas isso já está muito claro para nós, de que é um chamado. Já tá e na nossa vida, aquilo não vai morrer, já está alinhado entre nós. Mas existe um povo que às vezes está começando, e a gente já passou por poucas e boas e já amadureceu algumas coisas na nossa fé, na nossa vida espiritual. Mas é aquele que está começando, aquele que ainda está na margem, né? Aquele que precisa de nós ainda. Então as pessoas foram o principal motivo para a gente não desistir e chegar aqui hoje, estar aqui hoje. A gente já vai falar da nossa casa de missão, né? Mas estar na nossa casa de missão aqui hoje é a prova da nossa perseverança, né? E de um presente de Deus diante da nossa perseverança. Show. Antes de você começar, tem algum momento que vocês lembram, assim, que vocês possam compartilhar, que vocês acharam que realmente, não, acho que a gente vai ter que parar? Eu acho que foi uma troca brusca de paróquia que a gente teve. Foi uma coisa bem brusca, de intercorrências da vida, pessoas, influências. Acho que igreja é provação, né? Igreja católica é provação. E talvez tenha alguém que esteja, muitas pessoas, alguém aí que está nos assistindo que também passa por provações. Então acho que uma troca brusca de paróquia foi o grande baque, o grande susto. Mas hoje tudo faz sentido, foi necessário. Para que nós estivéssemos aqui hoje, aquilo foi muito necessário. Deus iria agir na nossa vida grandemente a partir dessa mudança de paróquia, dessa mudança de comunidade, dessa convivência com um novo sacerdote. Então isso foi muito importante para nós. Foi sofrido, foi muito doído, mas foi ali que Deus agiu. E a concretização da ação de Deus veio em pouquíssimo tempo, para a nossa casa de missão. Ficamos assim, pouco menos de 6 meses numa nova casa, e aí Deus já que foi a nossa casa, né? O Rosário ali onde nós estávamos, e chegar aqui hoje foi necessário passar por esse susto, que foi quando a gente balançou e falou, nossa, mas por que com a gente? Porque a gente faz tanto, se doa tanto, somos imperfeitos, mas merecíamos isso? Não merecíamos. E assim, enfim, eu acho que dentro de todas essas coisas, assim, nosso carisma a gente não tinha passado uma grande prova. Tá? A gente sempre passava as provinhas aí, né? Mas a gente passou uma grande prova, como a Gabi falou. E eu acho que a gente nunca pensou de fato em desistir. A gente se machucou, mas se parar. A gente se feriu. E na mesma cozinha que Deus colocou o nome do Avivados, na mesma cozinha, a gente toma café todo dia, a gente partilha todo dia, a gente pode dormir chorando, mas no outro dia a gente está tomando café de manhã e fala, vamos fazer. Então, na mesma cozinha, onde surgiu o nome, onde surgiu tudo, até hoje, na mesma cozinha, Deus continua ainda suscitando a nossa vocação como carisma. Nos direcionando, né? Então, assim, e a gente recebeu uma grande prova, né? E hoje, com muita maturidade, a gente fala, foi necessário. Foi necessário. Hoje faz completamente o sentido. Foi necessário. Por isso que é bom passar pela prova. Se você tem uma prova, finaliza ela. Se você está sendo provado, deixa Deus chega até o final da prova. Porque chegando até o final você vai entender o porquê. E hoje a gente entende com alegria. Sabe assim, a gente chorou, que a gente falou, meu Deus, mas por que comigo, Senhor? Mas por que eu tô sendo tratado assim, dessa forma? Porque, né? Hoje a gente entende com alegria e a gente fala, realmente, Senhor, foi necessário. E o que era lágrima, hoje a gente só sabe, até pelo que foi ruim, até porque foi difícil de ouvir, até porque nos balançou, até pelas pessoas que nos magoaram, a gente se alegra, que bom que a gente passou por isso. E a gente hoje, tudo para nós hoje é testemunho e pregação. Então, assim, a gente hoje, graças a Deus, a gente não tem mais, a gente tem muito material de testemunho
de matéria nossa. Se a gente fosse fazer um jornal, a gente tem um jornal. A gente viveu na pele. A gente tem a nossa matéria, né? E Deus nos forjou dessa forma, né? Deus, eu tenho certeza que Ele já tinha preparado esse tempo para nós, mas Ele falou, eu tenho certeza que estava dentro do coração de Deus uma prova boa para nós, né? Uma prova boa para nós, e eu falo para nós, para mim, para a Gabi, mas de modo especial também para os membros que ficaram no Carisma. Muita gente suportou uma grande prova com a gente, né? Muita gente viveu os bastidores com a gente, muita gente viveu o palco com a gente, mas muita gente ficou para viver os bastidores com a gente, né? E hoje essa graça da nossa casa de missão, ela é fruto de muita lágrima, muita incerteza e muita compreensão. Então, e a gente precisa dizer isso para fundadores, coordenadores, né? Que a prova ela vai acontecer. E a prova, muitas das vezes, ela vem como um cuidado de Deus, né? Como um cuidado de Deus, né? Então, tenho certeza que tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, foi um cuidado de Deus. E eu queria completar essa pergunta, esse bloco, dizendo assim: Deus, para nós, para o nosso carisma, Ele sempre coloca no meu coração e no coração da Gabi sempre desafios grandes. Tudo que o Senhor nos pede, Ele pede grande. Ele pede coisas assim que a gente olha e a gente vai falar assim: como vamos fazer isso? Deus nos pede coisa grande. Hoje, graças a Deus, a gente tem um congresso católico, né, que nós vamos para 3º ano consecutivo na diocese, e lá a gente faz uma evangelização, um congresso católico para mais de 400 pessoas. E quando a gente começou esse projeto de Deus, Deus sempre nos pediu coisa grande. E aí a gente só vai, né? A gente só vai. Hoje a gente está na nossa casa de missão, coisa grande. A gente só vai. Então, Deus, quando Ele nos chama a fazer alguma coisa, Ele não pede o básico. A gente fala muito isso. Ele não quer o nosso pouco, Ele quer o tudo, né? E Deus, Ele sempre nos desafia para isso. E Ele continua nos desafiando. Então, Ele gosta de ver a gente, eu acho que sair da zona de conforto. Porque Ele fala: não, vou deixar você sofrer um pouco para depois eu vou pedir algo muito maior para vocês. E aí eu acho que isso faz parte da nossa identidade um pouco também, né? Dizem que Ele dá a cruz conforme cada um consegue carregar, né? Então... O nosso braço é comprido, viu? E aguenta peso. É isso aí. Ele sabe disso, então por isso que ele manda o desafio. Ele sabe. Vocês são capazes de realizar. Isso aqui já vai de encontro com a próxima pergunta que eu tenho para vocês aqui. Fechando o olho, pensando bem, o carisma, ele transformou primeiro o quê? A vida de vocês ou a vida daqueles que iam viver isso com vocês? A nossa vida. A nossa vida. A nossa vida foi muito transformada. Literalmente. Muito transformada. Porque se a gente olhar 10 anos atrás, 9 anos atrás, a gente estava perdido sem sentido nesse mundo. A gente não sabia quem era o Espírito Santo. A gente ouvia falar do Senhor, mas a gente não sabia quem era Deus. Eu ia falar, quem é Miller e Gabi antes do Avivados e depois do Avivados? Quem é Miller e Gabi antes do Espírito Santo? Acho que o Avivados só veio para nos modelar, para nos dar um sentido, mas Deus mudou completamente a nossa vida. Deus mudou Primeiro mudou o nosso casamento, Deus nos uniu de uma forma que nós não éramos unidos, nós não tínhamos nem casado ainda. Se não fosse o Espírito Santo, nós não teríamos nem tido a graça do sacramento do matrimônio, nós não seríamos pais, nós não teríamos construído carisma. Então, o Espírito Santo nos uniu, Deus nos apresentou quem Ele era, porque nós não conhecíamos quem era Jesus. E nós conhecemos o Senhor Jesus na Igreja Católica, dentro de um grupo de oração, e aí isso nosso coração ansiava por coisas maiores, e hoje o Avivados é a coroação, é o sentido da nossa vida. Nós somos a cara, isso aqui é a nossa cara, isso aqui é a nossa vida. E quando a gente tira férias assim no final do ano, a gente fica perdido, a gente fala: meu Deus, pra onde a gente quer? A gente tem que parar, né? Descansar um pouquinho. Então, finalzinho de ano, todo mundo para, a gente descansa também. Vamos viajar, vamos passear, vamos aproveitar a família. E a gente se sente perdido. Pra onde a gente vai? Então eu fico: o que seria de nós? Então mudou primeiro a nossa vida. É uma extensão do que Deus fez na nossa vida, que a gente quer fazer e mostrar que é possível. Assim como Ele fez, ainda fará grandes obras na nossa vida, está fazendo. Mas a transformação primeiro começa em nós e depois transbordou nas pessoas. É isso.
E dentro disso, né, Gabi? E a Gabi, ela encurtou a conversa. Eu já sou, eu já resumo. Não, mas assim, a Gabi até que ela ia e não ia na igreja. Eu não ia na igreja. Eu colocava um pé, o outro não, mas eu já tinha um entendimento. O Miller era zero. Eu zero. Zero igreja. Eu era literalmente assim, sabe? Eu não tenho tantos testemunhos de coisas ruins da minha juventude antes da igreja. Mas eu, falando de igreja, assim, conhecimento zero, né? E eu era, muitas das vezes, muitos católicos que dizem que ser católicos, mas não sabe nada da igreja, não sabe nada o que é, não sabe nada. Católico de IBGE. Exatamente, de censo, né? Então eu era um desses, né? Não, eu acredito em Deus, mas não conhecia, não sabia, enfim. E aí a nossa vida, né? Eu e a Gabi, a gente namorava e a gente tava mais pro lado que pra cá, a gente não se acertava, né? Faltava algo, né? E ela rezava muito, eu tenho certeza disso, ela já me falou várias vezes. E ela começou, quando ela começou a pisar com os 2 pés na igreja, né? Ela começou a pedir para Deus me converter, né? E aí eu acho que ela... Acho que deu certo. Acho que ela pediu tanto para Deus para tocar o meu coração, que quando ele me encontrou, eu falo que Deus me encontrou, não eu encontrei ele, mas quando ele teve a sua misericórdia para com a minha vida, quando ele me encontrou, a minha vida ela não foi um processo. Entende? Ela não foi um processo de vamos ver como vai ser. Não, quando Deus me pegou, eu posso falar assim que eu acho que Ele me deu um rodo na minha vida. Eu tenho certeza disso, né, amor? Ele pegou e literalmente colocou no chão. Ele falou, quando eu levantei, eu já era uma outra pessoa. Então não foi assim, uma semana depois eu mudei, não. Não teve uma instabilidade. Eu quero ser igreja, não quero mais, não. Não, o Miller foi na radicalidade mesmo. Com ele foi em cima, ele não voltou para trás. Ele, daquele dia, daquele encontro, naquele retiro, naquele repouso no espírito, ele levantou outra pessoa. É isso. E não voltou mais. É bonito isso de ver. Isso devem fazer, acredito que uns 9 anos. E ele não voltou atrás. E bonito ver que a nossa vida também nunca voltou. A gente nunca teve esse momento assim... É comum a gente ver na caminhada pessoas que vão, que tem uma linha contínua, que só... Mas tem muita gente que a gente já viu parar. Principalmente quando passa por uma provação, passa por alguma coisa que magoa o coração. E se afasta. A gente teve vários motivos para parar, de pessoas, de talvez algo de pessoas leigos, talvez de algum sacerdote. A gente teve vários motivos para parar. De família, teve várias coisas que a gente podia ter parado de desistir e falar, não, isso não é para mim. Mas não, isso nunca aconteceu. Mas na caminhada a gente já viu muita gente boa parar. Isso aí. Eu já vi pessoas que pregavam lindamente parar. Eu já vi chamados pessoas lindos de Deus. morrerem. Pessoas de Deus. Pessoas de Deus. E eu me orgulho realmente em dizer isso da nossa história. A gente nunca parou. A gente sempre esteve envolvido com as coisas de Deus. A gente sempre esteve na igreja. E tanto é que, né, vamos aí 5 anos de avivados e não vamos parar, isso. Porque a gente entendeu que isso é a nossa vida, a gente entendeu que a gente tem um chamado. E agora a missão é cada vez mais trazer as pessoas que também tenham esse chamado para vir para o carisma. E esse ano e aquilo que está por vir, que a gente possa derramar o carisma mais e mais e mais na vida das pessoas, porque só Miller e Gabi também não tem sentido. Existem pessoas que querem viver isso aqui com a gente. Querem ser filhos de Deus. Querem ser, assim como você que está aqui hoje, assim como tem o Lucas que está aqui nos bastidores e mais uma galera aí que acredita naquilo que a gente acredita. Daqueles que vão chegar, né? E aqueles que vão chegar. E a gente tem muita essa certeza de que muitas pessoas ainda vão chegar para viver da graça. O carisma ele está cada vez mais se estruturando. E a força, o desejo, o anseio é pessoas que queiram viver isso aqui junto com a gente. Isso aí. E aqui é o lugar propício para isso, né? Hoje a gente tem onde fazer tudo isso, onde formar tudo isso, onde dar continuidade a tudo isso. É o nosso lugar, a nossa casa, que é aqui. Isso aí. Eu acho que dentro disso, voltando só um pouquinho, Gabi, a Gabi é a oração de uma mulher, assim, para Deus, assim, eu sempre falo, sabe? Mulheres que estão nos escutando, não desistam das coisas. Porque a Gabi, a oração da minha esposa, assim, foi tão grande que Deus, quando me transformou, quando Ele me encontrou, né, quando Ele me colocou no chão e me levantou, eu me lembro que a gente estava num retiro, né, amor? E aí eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. Nada. E aí Deus, quando eu levantei, Deus me revelou algumas coisas no meu coração que
muitas coisas já se cumpriram, outras ainda estão no processo de seu cumprimento, mas mais do que isso, sabe, a oração da Gabi foi muito, muito, muito grande, que eu me lembro que daquele dia em diante, assim, minha vida foi transformada e continua sendo transformada até hoje. Mas a Gabi, depois ela começou a falar com Deus, ela falou, Senhor, eu pedi um marido, não um padre. Porque a conversão foi tão brusca que eu falei, gente, agora vai virar padre. Perdi o noivo, perdi o namorado e vai virar padre, porque foi brusco, mas aí Deus foi lapidando, Deus foi dando entendimento, né? E assim, foi muito profético, muito providente, né, que começou no coração da Gabi, depois entra um homem, né, Deus me pega, hoje a gente está tendo a oportunidade de, já desde os primeiros passos, a gente fazer isso com a nossa filha, né, desde casa. Já sabe as músicas, e já ora, e já sabe orar, e é muito bonito, isso é bonito de ver. A obra de Deus, né? E a obra de Deus dá sinais e dá testemunho. Então a gente consegue ver a nossa filha refletindo aquilo que a gente é, ela refletindo aquilo que a gente é. É uma verdade, né? E é a verdade que a gente vive. É muito bonito mesmo, é uma graça. E assim, falando um pouco de oração, tudo que eu pedi uma família. Eu queria construir uma família. As minhas orações eu sempre pedi isso. Poxa, Senhor, eu quero me casar, eu quero ter uma família. E eu claramente, né, eu pedi para o Senhor, eu falei, eu quero um homem que me aproxime de Ti. E Deus, e olha como Deus fez tudo certo. Tinha que ser o Miller e aí tinha que ser eu na vida dele. E Deus, por graça dele, soube distribuir os dons e a gente consegue se equilibrar muito bem dentro do Avivados. Claro que não só nós, mas tem muita gente envolvida, tem os nossos membros de carisma envolvidos, né? Isso é muito importante falar, a gente não faz nada sozinho. Deus deu a inspiração. Acho que o foco que eles precisam entender aqui é que tudo partiu de vocês. Sim. Então, nós como membros, nós temos que ter esse entendimento que vocês são hoje a cara do Avivados. E existe esse complemento entre vocês porque nasceu de vocês. A gente tem que beber dessa fonte e propagar isso. Mas o nascimento é de vocês. Então tem a cara do Miller e da Gabi. Então eu me vejo muito querendo cada vez mais pregar como o Miller prega, para ser uma identidade do carisma. Que venham novas pessoas que façam uma ministração como a Gabi faz. Para ser a identidade do carisma. Porque o carisma nasce de vocês. Então, acho que o maior entendimento de quem é membro, de quem quer servir, de quem quer estar presente, é que o carisma nasce dos fundadores. E nós temos que ser espelho disso. E ter o entendimento que nada vai acontecer sozinho, mas precisamos de pessoas? Precisamos, mas tem um centro, tem um norte, porque nasceu de um jeito. Não é porque eu sou um membro que eu tenho que fazer do meu jeito. Existe um jeito, existe um chamado que foi levantado. Existe um DNA, né? Para ser feito. Então, sair daquele terço da batalha e receber um script de Deus de como deve ser conduzido uma noite é o que tem que ser passado. E as pessoas têm que ter entendimento disso. Porque veio de vocês. Não tá no roteiro aqui, mas é algo que eu estava até partilhando com o Miller. Eu acho que os membros do carisma, os próximos que virão, tem que ter um entendimento que eu estava tendo essa reflexão. O que será de nós daqui 20 anos? Eu não posso mais viver pela próxima terça-feira. Chegar lá, vou viver a terça-feira, vou cobrir na mídia, vou fazer meus vídeos, tirar minhas fotos, vou para casa. Não. Daqui 20 anos, eu vou estar fazendo a mesma coisa? Fazendo as mesmas fotos, do mesmo jeito? Aonde vai estar o carisma? O que vai ser? E o dia que o Miller e a Gabi não estiver mais aqui? Avivados morrem? É isso que eu quero propagar. O que a gente está vivendo? Eu não estou vivendo isso aqui pela próxima terça. Gente, é esse entendimento que eu tenho tendo, principalmente para mim. Eu não posso viver pela próxima terça. O que será que a gente vai fazer na próxima terça? Não. O que eu estou fazendo da minha vida para ser avivados? O que o testemunho da minha vida está mostrando que eu sou avivados? Qual que é o próximo passo? Aonde eu estou indo? O que eu tenho que levar? Como que as pessoas vão olhar para mim, como a gente partilhou sobre a Colo de Deus? Como vão olhar para mim e falar, cara, é realmente avivados? É no jeito deles. É o DNA. É o DNA. O DNA. Então, eu tenho refletido muito sobre isso. E daqui 20 anos? Como que eu vou estar? Será que eu vou estar no Avivados ou eu vou estar, se não tiver mais, eu vou para outro lugar?
Ah, não tem problema. Não é assim. Né? Querer criar raiz. E eu acho que isso que você está falando, Gui, eu acho que vai muito de encontro quando Pedro disse para Jesus, né? Para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna. Quando as pessoas começarem a entender que o carisma que emana do meu coração e do coração da Gabi, eles vão começar a ter esse entendimento que você está falando, né? Que assim, e essa é uma força, né? É algo que a gente quer levar cada vez mais para o coração das pessoas, mas esse entendimento, esse aprofundamento no carisma é individual, né? Então, assim, é algo que, enquanto as pessoas tiverem o segundo plano, nunca vai ser o primeiro que vai prevalecer, né? Então, ou seja, dentro daquilo que a gente tem como carisma, como premissas do carisma, é nesse sentido literal que você comentou agora, né? Será que eu estou só fazendo porque só na terça? Será que daqui a pouco a terça começa a ficar pesada para mim? Daqui a pouco se eu faltar hoje não tem problema. Então é terça pela terça, sabe? E é isso que a gente vem pedindo para Deus, para justamente Deus colocar no coração dos membros do carisma, como colocou no seu coração já, essa questão do tá aí, só isso? Né? Só isso que eu vou ser, só isso que eu vou viver, e para viver, né, eu pregava isso na noite passada, que só viver de expectativa não dá mais. Se eu não mergulhar numa experiência profunda do carisma, eu não vou ter esse entendimento. Aí eu viro uma coisa de obrigação, faço porque estão falando para mim fazer. Então eu não estou entendendo como a gente passeou pela casa de missão já, né? Se cada lugar especial eu não conseguir vivenciar aquilo que vai ser o clubinho das crianças, se eu não conseguir ter essa visão espiritual e estratégia do que a gente vai fazer ali, do que a gente pode evangelizar nossas crianças e ficar só no meu coração e no coração da Gabi, parece que é só mais uma parede levantada, um telhado e só isso que importa. Se eu não conseguir visualizar aonde vai ser a loja do Avivados, que é uma loja de evangelização, se ficar só no meu coração, no coração da Gabi, as pessoas olhar, é uma loja que tem ali, não entendeu nada ainda, não criou raiz ainda, sabe? E é uma graça de Deus, é uma disponibilidade de coração de cada um, entende? Então eu acho que é muito isso. Você falou, é um individual, né? Cada pessoa tem o seu entendimento, porque nesse questionamento que eu tava tendo, pô, daqui 20 anos eu vou estar onde? Eu imagino a Vitória aqui, meus filhos aqui dentro, a gente vivendo as noites de terça-feira. E aqui é o lugar que a gente quer fazer a nossa história. Exato. Não que a gente não teve história, mas foi tudo uma construção para chegar até aqui. Aqui começa um tempo novo, de DNA, de quem nós somos. Aqui um povo é formado, daqui nasce um povo, daqui nasce uma comunidade. Amém. Porque aqui a gente não quer ficar mais como um grupo de oração. Sim. A gente tem planos, a gente tem sonhos. E o Miriam falou isso, Deus sonha coisas grandes. Então aqui nasce uma comunidade, aqui nasce um povo que é identificado como Avivados. Aqui já começou da maneira certa, porque foi tudo muito alicerçado na diocese, com sacerdotes. Muito bem alinhado. Muito planejado para se entrar aqui. A igreja nos acolheu. A igreja nos pegou no colo. Não, e falou, pode ir. Não, né? A igreja falou, vai, estamos com vocês. Então, aqui nasce um povo, aqui nasce uma história, aqui nasce um estatuto. E aqui nasce um DNA, Avivados em Pentecostes. Aqui é a nossa história. E daqui 20 anos eu quero nos olhar aqui, ou talvez um lugar maior que esse, e falar, ali são os Avivados. Lembra daquele primeiro podcast que a gente fez, que a gente estava partilhando? Eu quero me olhar assim daqui. Eu quero me olhar assim, o Miller também daqui. A nossa história, aquilo que o nosso povo, os filhos que chegaram, que nasceram aqui, os casais que se formaram, e as famílias que vieram. Então, aqui é a nossa casa, aqui nosso lugar, e debaixo desse teto tem muita história ainda que vai começar a ser escrita. Exatamente. E assim, só para finalizar isso aí, Gui, que você falou uma coisa maravilhosa. A gente tem que pensar na nossa geração, os nossos filhos, sabe? Todos nós já caminhamos pela beira do caminho, encontramos o caminho, né? E assim, vai ser maravilhoso. Eu tinha um sonho de um dia a minha filha, o meu filho, enfim, antes de a gente ser pais, de eu estar pregando para minha família ver. E graças a Deus, Deus me deu essa graça. Mas hoje o meu sonho é maior. Hoje eu quero ver ainda a minha filha pregando. Percebe? Então, assim, é de geração, né? É passar o cajado, né? Então, assim, é um sonho do nosso coração, sim, mas é para coisas muito maiores, né? Porque, assim, da mesma maneira que Deus não brinca com a gente, e é um DNA do meu coração e do coração da Gabi, e a gente também não tem esse direito de brincar com o sonho de Deus. E é por isso que a gente está aqui. A gente não vai brincar com o sonho dele. Então agora a gente vai começar a falar de um novo tema.
numa nova fase. Isso aí. Um novo DNA. Vamos as coisas avivado. novas. Bora. Aí tem muita história boa, porque agora Bora. aí tem a dose extra de empolgação, que é a fase nova. Agora começa a nova fase. A gente sabe que o carisma está vivendo um novo tempo. É tudo novo. Mas o que está diferente internamente em vocês? Nossa. Eu acho que é um fôlego, parece que dá do recomeço. É como se a gente tivesse na euforia de como que vai ser. Como a gente ia fazer nosso primeiro grupo de oração na paróquia, quem que ia vir, quem que não ia vir, a gente tá nessa empolgação. Tipo, sabe o primeiro amor, quando você conhece Jesus, aquele, meu Deus, o Senhor me tocou, ele é real, a gente tá assim, na empolgação. Sabe aquela coisa de quem teve a graça de mobiliar a primeira casa, mobiliar o primeiro apartamento, morar sozinho, sabe? Assim, essa coisa de meio, esse ar assim de primeiro emprego, primeiro carro, é aqui. Quer mostrar pra todo mundo. Quer mostrar pra todo mundo. E a gente trabalha no silêncio, então ó, estamos gravando aqui hoje, né? Não sei quando que vai ao ar o podcast, mas ninguém sabe ainda, só poucas pessoas sabem. E aquela vontade de contar pra todo mundo. Mas a gente é muito pé no chão, a gente trabalha no silêncio. Deus deixa acontecer a obra por completo, depois a gente solta a notícia, a gente se resguarda muito nesse sentido. É uma coisa nossa, é uma coisa do, né, a gente espera que tá pronto para anunciar. A gente... Né? É empolgação a mil, assim, Gui, nossa, de contar pra todo mundo, de começar a trazer as nossas coisas, de começar a fazer a parte de comunicação visual, e Deus vai nos dando muitas ideias, vai nos inspirando, e assim, tá ficando muito melhor do que a gente imaginava. A gente sonha grande, mas a gente não sabia que ia ser tão bom assim, que ia ficar tão legal assim. E assim, né, Gabi? Eu acho que a gente tá parecendo um adolescente. Adolescente. E olha que eu sou um jovem de 40 anos de idade. Eu sei que não parece, mas assim... a gente tá vivendo um sonho, literalmente um sonho real. Real. Porque o que mudou em nós? Tudo. Tudo. Eu tenho certeza que esse solo que a gente está pisando aqui hoje vai ser algo que a gente nunca viveu. O que a gente vai viver aqui a gente nunca viveu. Então mudou tudo. Eu vejo que até a Gabi não percebe isso. Porque está acontecendo com ela. Deus tem mudado o coração dela. De uma maneira muito grande. Muito grande. Eu não sei se ela teve essa percepção já, mas assim... Pra gente estar aqui onde a gente está, tem muito dedo da coragem dela. E assim, não somente da coragem dela, mas de ser esse braço para mim. Porque assim, Deus tem mudado tudo para nós. Essa expectativa da gente ver tudo acontecendo aqui não é uma expectativa apenas de como vai ser a inauguração. Não. É algo que a gente vai viver que a gente nunca viveu. Nunca viveu. Sabe aquelas coisas que a gente só vê na televisão? É algo que Deus preparou pra gente viver o nosso tempo. Sabe aquela coisa que a gente olha e fala assim, nossa, como Deus age, né? E o que a gente vai viver aqui é tudo novo. Tudo novo. 2026, eu não vou me cansar de dizer isso, que é o ano da graça do nosso carisma. É um ano que... não somente do nosso carisma, mas para quem está envolvido nele. Muitos testemunhos, muitas coisas vão surgir. Então, para nós, assim, literalmente, da mesma maneira que Jesus transformou água em vinho, ele transforma o nosso carisma. Esse ano, a gente vai viver coisas aqui dentro da nossa casa de missão que olhos humanos ninguém viu, ninguém tocou aquilo que a gente vai viver aqui dentro. Tenho certeza disso. Ansioso por isso. Eu vi essa carinha aí. Existe algo que Deus começou a falar com vocês recentemente que ainda não pode ser totalmente revelado? Sim. 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 Deus fala muito. Ou não pode realmente nada ser revelado? Aqui é lugar de coisas concretas, aqui é lugar da verdade ser revelada do nosso coração. Aqui, qualquer máscara, qualquer, né, cai aqui nós somos nós e o povo que está aqui, aquele que vive a essência do lado de cá com a gente. Aqui é o lugar da verdade, aqui é o lugar da pertença, aqui é a nossa Jerusalém, aqui é onde a gente permanece. Então, Deus tem falado muitas coisas assim
coisas concretas, o lugar da verdade, a nossa história. Deus fala muito, né? A gente não pode dar muito spoiler, mas como a gente disse, assim, tempo novo, tempo de... Não que não era de a verdade, mas tempo das coisas concretas, né? Tempo das promessas se cumprirem. Quem quer ver essas informações, que venha no grupo de terça. Venha no grupo de terça. É isso aí, terça-feira. Aí você vai pegando Vai começar a entender. Cada semana você vai pegando uma coisa e fala, tá, E assim, era sobre isso. E até engraçado, né, Gabi? E Deus continua falando para nós. Deus, ele planta muita coisa no nosso coração. É até engraçado, porque eu trabalho muitas vezes viajando. E aí Deus fala comigo lá na viagem, fala com a Gabi. Quando a gente vai falar, é praticamente assim, a gente já tá sabendo o que vai rolar. É muito engraçado isso. E assim, da mesma maneira que a Bíblia vai dizer que Deus, quando ele falava com os profetas, muitas vezes ele levava os profetas pro alto de uma montanha. Eu tenho certeza que Deus, ele tem falado comigo, com a Gabi, no alto de uma montanha. Isso para mim é muito claro, né? Então, assim, tem muita coisa que ainda o Senhor continua falando sim, muita coisa, muita coisa. Muita coisa reservado para aqueles que vão viver esse carisma dentro. Tem muita coisa reservada para aqueles interno, sabe? Muita coisa para o povo de Deus, mas muita coisa reservado para o nosso carisma, como essência, né? Então, em breve, né, falaremos mais coisas sobre tudo isso juntos. Isso aí. Para você agora, menina. Essa nova fase tivesse uma palavra profética, qual seria? Palavra profética, eu sou bom, hein? Por isso que é pra você. Por isso que é direcionado. Não, bom é que a gente não sabe as perguntas. Então, assim, isso aí, na lata mesmo. Não, você tá demais. Não tem script, viu? Não tem. Acho que a palavra que a gente usa muito, né? Já é um DNA do nosso carisma, é sobrenatural. Né? Hoje a gente pode tocar no sobrenatural de Deus. Quando a gente pode não apenas contemplar em oração, hoje a gente pode tocar no sobrenatural de Deus. Às vezes a gente olha o natural, aquilo que a gente consegue de fato ver. Mas o sobrenatural de Deus, ele acontece e ele tem acontecido na nossa vida. Então, acho que a palavra, direto ao ponto, sobrenatural de Deus existe. Ele existe. Ele existe. Como diz a palavra de Deus, a glória da segunda casa será muito maior que a da primeira. Essa é a nossa segunda casa, eu tenho certeza que vai ser muito maior que a da primeira. É isso. Vou para última pergunta, porém, depois eu tenho mais algumas coisinhas que eu quero perguntar também. Para quem acompanha o Carisma hoje, vocês diriam que as pessoas precisam se preparar para algo maior? Com certeza, Deus sempre tem algo novo. Deus é um Deus de novidade, Deus é um Deus que é movimento, Deus anuncia coisas novas, suscita as coisas. Deus não é um Deus que é estático, parado. Deus não é um mar parado, Deus é um mar que movimenta sempre em movimento e nos avança para frente, né? Deus é um rio que flui. Deus não para de fluir. Então, aqui tem muita coisa para fluir, aqui tem muita coisa para se viver. Era a nossa promessa. Aqui era a nossa promessa, né? Literalmente. Esse lugar chamava Casa da Promessa e eu vou contar para vocês. Casa da Promessa era uma igreja evangélica. Mas conta a história inteira. Né? Mas era a nossa promessa. Era a nossa promessa. E aqui as coisas vão se cumprir. Aqui é o lugar da nossa profecia, é a nossa terra, o nosso solo santo. Aqui é a nossa sarça, e aqui é onde o nosso rio, a nossa nascente, onde o rio flui, e aqui grandes coisas vão acontecer. É isso. E as pessoas, elas podem entender que a nossa casa de missão, a Avivados em Pentecostes, ela é feita de pessoas. Então, as pessoas que estão, como a gente já esteve, com uma inconformidade de coração, ora eu tô aqui, ora eu tô ali, ora eu tô me lançando, ora eu não estou mais. Às vezes é Deus, Ele tem preparado esse solo para as pessoas se encontrarem, para chamar de casa, para dizer, e se encontrar, deixar o carisma encontrar o coração, sabe? Então eu vejo que essa corrente de graça, muitas pessoas que aqui passarem, muitas pessoas, eu tenho uma certeza no meu coração, muitas pessoas vão se encontrar.
Muitas pessoas vão querer, de fato, né, entrar nessa corrente, nesse avivamento, nesse carisma. Muita gente vai entender e vai dizer, é minha casa. Tenho certeza disso. Né? E esse lugar é para isso, é para ser casa. Não só nossa, mas muito menos nossa, muito mais de um povo do que nossa. É isso. É a casa do Senhor, e a casa do Senhor cabe todo mundo. Amém. Duas coisas para finalizar. Primeiro, vocês estão vendo aqui, ó, bandeira do Vaticano. O que isso aqui representa para vocês? Isso aqui é a verdade, é quem nós somos, a quem nós devemos obediência, isso aqui é o nosso amor, isso aqui é aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vive, é a nossa igreja. Católicos de verdade, aqui a gente prega a igreja de verdade, né? Não tem medo de, não é mais ou menos, o certo é certo e o errado é errado. Não existe duas verdades. Não existe duas verdades, aqui é uma verdade só. Isso aqui é a nossa cara, isso aqui vai estar estampado aqui na nossa casa de missão, porque isso aqui também foi profético para nós. Exatamente. Foi inspiração. Como que surgiu isso aí, Miriam? A gente partilhou hoje mais cedo sobre como que foi isso. Foi. Da onde veio? Eu acho que a Gabi vai se lembrar. Na verdade, assim, Vou deixar o Miriam contar. no último congresso, né, o ano passado, nosso querido padre, amigo da gente, padre Rafael Prudêncio, ele profetizou que o Avivados, a bandeira do Vaticano, né, a bandeira da nossa igreja precisava caminhar conosco, caminhar com o nosso carisma, né? E quando ele profetizou isso, a gente não teve esse entendimento. A gente glorificou a Deus, mas a gente passou. E de um tempo para cá, né, as coisas foram acontecendo e eu fui fazer uma pregação em Bauru, no DNJ, né, para os jovens. E aí você estava comigo, né? A gente estava junto. E aí do nada Deus colocou no meu coração, antes da minha pregação, que eu pudesse fazer a pregação com a bandeira do Vaticano, né? E aí a gente pegou até emprestada a bandeira. Se alguém estiver ouvindo aí depois pode comentar aí, né? E eu emprestei. E aí a gente pegou a bandeira emprestada e eu fiz a pregação com a bandeira do Vaticano. Depois muitas pessoas vieram falar comigo, muitos jovens, né? Naquele momento quando eu apenas amarrei a bandeira do Vaticano sobre mim, sobre o ministério, eu acho que Deus fez algo sobrenatural naquele momento, naquela pregação, enfim. E aí depois de lá para cá, as coisas começaram a ficar mais concretas com a bandeira do Vaticano, né? Então de lá para cá a gente começou a falar mais sobre, não somente da bandeira, mas falar sobre o nosso Papa, falar sobre a nossa obediência, falar sobre aquilo que somos, como a Gabi disse, a verdade, aquilo que Jesus deixou a chave está aqui, né? E a chave está aqui, está na mão do nosso Papa. Então, a bandeira do Vaticano, sim, ela, como a Gabi disse, ela faz parte, hoje é um sinal visível. Nossa identidade. Faz parte do Avivados, é um sinal visível para as pessoas entenderem. E quando passarem, né, pela nossa casa de missão, saber que quando olhar para a bandeira, vão dizer e vão pensar automaticamente que a chave da igreja está ali. Então, hoje eu começo a ter entendimento que a igreja está com a gente, não é à toa que a igreja abraçou a gente, a diocese abraçou a gente, né? Porque Roma está com a gente. Então, a bandeira do Vaticano para nós é tudo, literalmente tudo. E se um dia faltar alguma coisa para nós, que falte em nós, nunca aquilo que a igreja quer fazer. Que falte em nós, nunca naquilo que é da igreja, que é perpétuo, que é eterno, que é perene. Então, a nossa obediência à igreja, né, é eterno, né, é eterno. Por isso estamos aqui na nossa casa de missão, por obediência a ela. Bom, é isso. Agora uma dúvida aqui que me surgiu, né? Um questionamento. Partilhando com o pessoal da coluna nesses dias, eles falaram dos baluartes, né, da comunidade. Vocês já tiveram discernimento de quem são os baluartes do Avivados e o porquê disso, o porquê dessa vivência? Porque talvez isso ajude a amadurecer no coração das pessoas o porquê ser Avivados. Que existe, não é só pelo Miller, pela Gabi. Existe o sonho de Deus, a gente sabe, mas qual que é o testemunho de vida que a gente vai seguir? Quem que é o santo que vai nos nortear ali? Por que daquilo?
A gente, aqui isso vai ficar muito mais claro, né? Muito mais explícito para todo o carisma e para o povo de Deus que aqui está. Mas a gente já tem alguns, assim, que a gente gosta muito, né? Se desse para colocar vários, teriam, né, 20 baluartes. Mas tem uns especiais, tem uns especiais. Mas tem os especiais, assim, eu posso citar, assim, Carlo Acutis como um modelo de santidade possível, atual, né, como uma coisa concreta, visível do nosso tempo. Então, toda essa juventude, essa iniciativa do Carlo, então, com certeza, um dos nossos baluartes, assim, tudo que ele foi, toda a história, eu acho que é essa santidade alcançável, tangível aos nossos olhos, né? Então, Carlo Acutis, com certeza. Né? É um deles. É um deles, né? Assim, muitos deles já nos abraçaram muito tempo atrás. Muitos deles, né? Se a gente olhar São Bento, né? É uma realidade nossa, né? São Bento diz, né? Ora et labora. Então, justamente isso. Então, significa para nós tudo, porque muitas pessoas não querem dar passos na igreja porque tem que trabalhar, porque tem que ter família, porque tem que ter isso, tem que ter aquilo. São Bento nos ensina, e isso faz parte da nossa vivência, vai acontecer tudo isso, mas trabalha, reza, serve, reza, tá na igreja, tá rezando, tá na escola, tá rezando, tá no trabalho, tá rezando, então faz parte, como a Gabi falou, é uma coisa só, não é, hoje eu coloco roupa da igreja, então eu vou ser santo, não, amanhã eu vou estar no meu trabalho, lá eu posso fazer tudo, não, é esse movimento. Então São Bento com certeza é um deles. Padre Pio, né? Padre Pio nos ensina muito a vida de oração, né? A vida testemunhal de oração, né? Eu gosto muito de uma passagem que São Padre Pio, ele tem uma alma que está no purgatório, e aí ela aparece para São Padre Pio e pede oração para ele, e ele fala, amanhã eu rezo por você. E no outro dia, de fato, ele rezou para essa alma foi para o céu, mas depois Padre Pio, ele chorou na Santa Missa e ele dizia assim, aquela alma que estava no purgatório só precisava da minha oração para estar no céu. E aí ele teve um entendimento, e aí é isso que a gente vive também. Toda terça-feira, só tem uma alma esperando aqui para encontrar Deus. Então a gente tem que chegar e dar nossa vida. A gente não vem aqui para evangelizar uma pessoa no meio de 100. A gente quer 100. A gente não vem aqui, se Deus tocar o coração de 2. Se Deus tocar no coração de 2, tá bom. Mas Deus, ele move o nosso coração para evangelizar todos. Então, alguns spoilers aí, tem outros também que está nos abraçando também, que em breve a gente vai discernindo, vai amadurecendo, né, Gabi? Sim, é isso aí. É isso, gente. Obrigado. Gostei, viu, Gui? Gostei. Gostei de fazer essa partilha com você. É importante relembrar nossa história, de onde a gente saiu, e eu acho que a gente sai daqui desse bate-papo com uma dose extra de empolgação e expectativa para o que a gente tem que viver. Mas obrigado também por esse momento, por essa oportunidade de falar de nos ouvir, de querer nos ouvir e contar um pouco da nossa história. Para todo mundo que tá vendo esse podcast, essa entrevista, gostei. Que venham outras conversas, foi muito legal. Com certeza. É importante. É importante não só para quem está ouvindo, mas eu sou um membro desse carisma e não tinha esse conhecimento profundo de tudo que Deus fez para que isso existisse. Acho que isso solidifica o querer estar presente, o estar abraçado com vocês até o céu. Isso solidifica. Que venham os próximos. E que essa conversa seja combustível, seja motivo também para que quem está nos assistindo não pare. Deus tem um chamado para cada um, Deus tem onde alocar cada pessoa. Então que os grupos continuem, existe uma casa para cada coração. Deus suscita, ele age na vida das pessoas de formas diferentes, suscita dons, suscita maneiras diferentes, palavras diferentes, jeitos, gestos, né? Diferentes, mas um só Deus que quer que a graça seja derramada. Então que se tem alguém que está nos assistindo, está nos ouvindo agora e tem esse desejo de começar algo, de fazer algo, faça. Talvez possa ser a confirmação para quem está esperando. Exato. Faça, renuncie, comece, monte um grupo de oração, monte uma célula, monte um movimento, se reúna para orar, porque se é de Deus, isso não vai morrer. Deus vai dar força, Deus vai mandar pessoas. Poxa, começou só ele, bem dizer, uma caixa de... Começou ele e um fundo... E ainda ela falhava ainda, Começou falando da nossa casa, começou ele, uma televisão no fundo, uma imagem lá estática, um celular e olha onde nós estamos, né? Debaixo da nossa... Não, quem olha pra gente lá atrás e vê isso hoje, olha, eu, assim, vejo, meu Deus... Começamos lá de trás, olha onde eu tô, no nosso, quem diria?
que o E a Avivados gente- em Pentecostes teria o seu lugar. Tem a sua casa, né? A sua casa de missão. Nós poderíamos dar uma história recente, porque é uma história recente. sim, são sim, cinco são 5 são anos, cinco, como grupo de geração, 5 anos de história. Que isso prazo curto pra tudo que para vocês nós, eu acho que isso aí. nós somos jovens ainda e construímos muitas coisas com o Senhor. É isso. E estar aqui debaixo hoje é E assim- uma prova visível da ação de Deus nas nossas vidas, que Ele está conosco. E deixar um recado também muito especial para as pessoas, né, Gabi? Como você disse, as pessoas, a gente percebe que, no longo da nossa caminhada de evangelização, enfim, a gente percebe que as pessoas têm medo, têm um receio, né? E toda vez que eu tenho a oportunidade de falar isso para as pessoas, eu sempre falo assim: o Monsenhor Jonas Abib, quando ele foi fundar a Canção Nova, ele reuniu jovens, né? Não muitos jovens, e ele pediu para os jovens 1 ano da vida deles, para se doar às coisas de Deus. Depois de 1 ano, eles poderiam fazer a escolha que eles quisessem. Mas 1 ano, eles se propuseram, os jovens, a doar a vida com Deus. E nós hoje vemos o que é Canção Nova. Então, eu quero dizer isso para as pessoas. Às vezes as pessoas têm dúvida. Será que não há? Mas como é que eu vou fazer em casa? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer com a minha faculdade? Como eu vou fazer? Porque a gente cria esses bloqueios. E eu sempre... e assim como o Monsenhor Jonas Abib disse, eu quero dizer para as pessoas também: faça uma experiência, se dê a oportunidade, né, para viver. Eu costumo dizer, o que tem a perder? Nada. Às vezes as pessoas falam, mas eu não Você tá fazendo as coisas pra Deus. Exato. Às vezes você fala, eu não vou porque eu sempre falo assim, poxa, as pessoas falam que não vai por causa da família, por causa do trabalho, por causa da casa. Gente, eu costumo brincar nas pessoas, mas eu falo sério. Parece que eu não tenho família, parece que eu não tenho casa, parece que eu não tenho trabalho, parece que eu não tenho nada, parece que eu só vivo do quê? Do vento. Eu tenho tudo isso como todo mundo tem. Mas como que você arruma tempo? É a graça de Deus. É o querer. É a graça o querer de Deus. dele vai encaixando. Né? Ele é tão gentil, tão bondoso, que quando você quer, ele dá um jeito de encaixar tudo. O tempo para o trabalho, o tempo para a família, o tempo para a obra dele, o tempo para a Santa Missa. Tudo ele vai encaixa dar. tudo. Ele encaixa tudo. E é tudo isso. Obrigado por esse momento. Tenho certeza que hoje Deus também, né, Gabi? A gente é muito atento aos sinais, eu falo muito para você, a gente é muito atento aos sinais. Tenho certeza que o que a gente pôde partilhar aqui pode ser lançado também algo novo do Avivados aí. Para a gente poder levar para as pessoas não somente do Avivados, mas assim, essa experiência, essa vivência do que é a igreja. Porque viver a igreja é muito bom. E às vezes as pessoas acham que é muito ruim. E a pessoa fala, não, é cansativo, é maçante. Não, porque não encontrou ainda, não sabe o que é. É prazeroso demais você estar aqui falando as coisas de Deus, dedicando esse tempo, gravando, para não sei quem vai ouvir, aonde isso vai chegar, mas é muito prazeroso contar nossa história e contar aquilo que Deus faz. É isso aí. Aquilo que Deus faz, parar. É muito de encontro, acho que você tem falado. Viver a experiência daquilo. Viver a experiência, parar da expectativa e viver a experiência. De experiência em experiência, Deus vai te alimentando, vai te dando sentido. Ela vai transformando as coisas, ela vai mostrando novos caminhos. Isso aí. Tanto é, a experiência ela é tão oportuna para o nosso tempo. Pentecoste foi uma experiência. Depois os discípulos saíram batizando o povo para viver essa experiência, né? Então o povo pediu o batismo. Então, a gente precisa voltar para esse cerne da experiência e sair do ambiente, do campo da expectativa. A gente só quer viver expectativa. E essa experiência vai cada vez mais impulsionar mais pessoas. Como vocês dois disseram, Deus tem uma casa para cada um. A gente só precisa achar qual é a casa. Deus tem. Para todo mundo. Amém? Obrigado. Obrigado. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Tamo junto.